Olá, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo à nossa quarta aula do curso preparatório de missão e evangelismo. Eu sou a missionária Cláudia e vamos estar dando continuidade ao assunto: o que o missionário precisa saber para fazer a missão. Sexto ponto: os que colocam interesses em primeiro lugar. Isso aqui é muito sério. Nós devemos saber como lidar com aquelas pessoas que só vão atrás de Jesus por interesse. Só vão para a igreja por interesse. Só querem Jesus por interesse. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 36 e 37. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versículo 36 e 37. Rapidinho. Marcos, capítulo 8, versículo 36 e 37. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? Tem pessoas que só querem buscar primeiramente os seus interesses. Se vem para Cristo é por interesse. Se não estar em Cristo, só vive por interesse. Pessoas que querem buscar os bens materiais e colocar Jesus em segundo plano. Uma vida com Cristo em segundo plano. A sua própria salvação em segundo lugar. Primeiramente, elas colocam os seus interesses. E o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que adianta buscar tantas coisas, tantos bens materiais e perder a salvação? O que o homem pode dar para resgatar sua alma? Nada. Vamos aí no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. É importante que você marque a sua Bíblia, os textos bíblicos, e depois passe esses textos para o seu caderno que acompanha o seu estudo. Vamos lá, capítulo 12, Evangelho de Lucas, versículo de número 19. Nos diz a palavra do Senhor. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Ó, essa é a parábola do homem insensato, que edificou muitos celeiros, bem maiores do que ele já tinha, né? Para poder juntar mais. E a chegar um ponto que ele disse à alma dele: come, bebe, descansa, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Você vai deixar para quem tudo isso que você construiu? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Nós temos que juntar tesouros no céu. O nosso interesse maior é de um dia estar no céu e não aqui. Aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. E nós temos que ter sabedoria em ter riqueza para com Deus. E nessa terra, o Senhor diz: buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas Ele vos acrescentará. Vamos lá? Primeira carta
de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo de número 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que adianta amar os bens, as coisas que o mundo tem oferecido? O amor do Pai não está nele. Vamos lá, o que você precisa saber para lidar com os duvidosos? Pessoas que duvidam da palavra de Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 2, do versículo 6 ao 9. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. Perdão, capítulo 2, 16 aí é o segundo ponto. Capítulo 2, do verso 6 ao 9. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, verso 6 ao 9. Vamos lá. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e exalta, levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer dar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. O teu 9. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Glória a Deus. Este é o Deus que nós servimos. Aquele que abate, aquele que exalta, aquele que faz descer a sepultura, aquele que faz subir dela, que pega o necessitado, o pó, e coloca para assentar entre os príncipes da terra. Esse é o nosso Deus. Então, aquele que duvida de Deus vai ficar confundido. João 8:32. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Vamos lá? Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Te prepara, missionário, porque a obra é grande. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é uma palavra para uma pessoa que duvida de Cristo, que não tem conhecimento da verdade. Esse pecador precisa ouvir essa palavra com convicção de quem a está vivendo, que conheceu verdadeiramente e foi liberto. Amém? Pegou aí? Carta de Paulo aos Hebreus. Vamos lá. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo de número 10. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 16 ao 17. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Glória a Deus.
Glória a Deus. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Porque este é o concerto que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração. O Senhor coloca as leis dele em nosso coração. E nós passamos não somente ser ouvintes da palavra, e sim praticantes da palavra. Porque as suas palavras estão em nosso coração. E o Senhor não se lembra mais dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Amém? Vamos para o ponto 8. O que o missionário precisa saber. Aleluia. Sobre como lidar com os que confiam nas obras. O missionário precisa saber lidar com aquelas pessoas que confiam no que faz, nas obras que faz. Livro do profeta Samuel, agora sim, capítulo 16. Livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo de número 7. Nos diz assim: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia. Deus não olha para a aparência, Deus não olha para o que o homem faz. O Senhor olha para a sinceridade de seu coração, a verdadeira intenção do seu coração. Gálatas 2. Vamos lá. Novo Testamento. Gálatas. Glória a Deus. Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pegue o seu marca-texto, a sua caneta. Marque este versículo e depois transfira-o para o seu caderno do curso. Amém? Muito forte essa palavra. Nós não seremos justificados, nós não seremos salvos pelas nossas obras, pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer para Deus, mas sim pela fé. Porque tudo que nós fizermos, nós temos que fazer por fé. Lembre-se disso. Efésios 2. Efésios 2. Aleluia. Versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, a nossa salvação não é pelas nossas obras. Ninguém deve fazer obra alguma para Deus, achando que vai ser salvo por ela. Ninguém deve praticar o bem ao próximo, confiando nisso,
porque não será salvo por isso. Isso é uma obrigação nossa, de fazer o bem ao próximo. Mas seremos salvos pela nossa fé. Seremos justificados pela nossa fé e não pelas nossas obras. Então nós temos que saber lidar com essas pessoas que pensam desta forma. Amém? 9. Vamos lá. O missionário precisa saber como lidar com os que acham que não pecam. Tem pessoas que pensam que não pecam, quando na verdade já nasceram pecadores. Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 20. Vamos lá. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Abra a tua Bíblia aí em Eclesiastes, logo após o livro de Provérbios. Capítulo 7, verso 20. Na verdade, não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e não peque. Ó, todos nós pecamos. Por mais bem que se faça, somos pecadores. Não há um justo sequer. O único justo que andou sobre a face dessa terra e não pecou foi Jesus Cristo. Abra a tua Bíblia em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, logo após o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 10 ao 12. Vamos lá. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de espécies está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eu li aqui até o 18. O 12 diz: todos se extraviaram juntamente e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então há necessidade de que se arrependam e tornem para Deus através de Jesus Cristo, o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Primeira carta de João, capítulo 1. Vamos lá? Capítulo 1, verso 8, nos diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, temos a consciência, temos que ter a consciência de que somos pecadores. E se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando. Não é correto. Amém? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Virei a página da sua apostila. Vamos aqui para o 10. Todo missionário precisa saber como lidar com aquelas pessoas que se julgam salvos. Tem pessoas que pensam que já se julgam
salvos. Acha que já está salvo. Pronto, se Jesus voltar hoje, Jesus já me leva. Espera um pouquinho. Nós verdadeiramente temos que viver a palavra de Deus, dia após dia, para termos essa certeza. Quem está em pé, vigie para que não caia. Tem pessoas que pensam que só porque praticam o bem já estão salvos. E não é bem desta forma. Amém? Vamos lá. Abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios, capítulo 14. Provérbios. Abra a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 14, verso de número 12. Diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Há caminhos que para o homem lhe parece correto, mas o final conduz à morte. Então, só Jesus é o caminho que conduz à vida eterna. Somente passando por esta porta estreita, continuando a seguir por este caminho estreito, é que nos depararemos com a salvação, que é Jesus Cristo. Amém? Que é a vida eterna. Jeremias 17, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo de número 9. Jeremias 17, verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? O coração do homem é terra estranha, muitas pessoas dizem isso. É terra que ninguém conhece, só Deus. Por isso que o Senhor diz: o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus vê o coração. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nos diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Somente em Cristo nós temos salvação. Não é porque se pratica boas obras que será salvo, como nós dissemos anteriormente. Então o pecador ele precisa entender que só em Jesus ele encontrará repouso. Só em Jesus ele encontrará a vida eterna. Amém? Vamos aí. Os que acham que todos os caminhos levam a Deus. Tem pessoas que acham que todos os caminhos levam a Deus. E o missionário precisa saber como lidar com esta pessoa. Vamos em Provérbio 14. Outra vez aí em Provérbios 14, versículo 21. Perdão, capítulo. Isso, 14, verso 12.
Provérbios 14, verso de número 12. Nós lemos agora há pouco. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Provérbios 21. Provérbio de número 21, versículo de número 16. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. O homem que anda desviado do entendimento, do caminho do entendimento. A palavra de Deus nos traz entendimento. Nós temos que ser renovados pelo entendimento da palavra de Deus. Aleluia. Então, aquele que anda desviado do caminho do entendimento da verdade, ele repousará na congregação dos mortos. Dos mortos. Vamos lá. 1 Coríntios 6, 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aquele que anda desviado do caminho da verdade não é justo e não vai herdar o reino de Deus. Primeira carta de João 3, 8. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo de número 8. Vamos lá. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Essa é a palavra de Deus. É Deus quem diz. Quem comete o pecado é filho do diabo. Nem que for por aquele momento que está praticando o pecado. No momento em que está praticando o pecado, está se tornando filho das trevas. Porque qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Aquele que nasceu de novo verdadeiramente não comete pecado. Porque a sua semente permanece nele. A semente, a palavra de Deus. A palavra permanece, ele ouve a palavra, ele pratica a palavra. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Quem nasceu de novo, verdadeiramente, está em Cristo. Não peca. Ele não é somente ouvinte, mas sim praticante. A palavra permanece nele. E ele transmite a verdade em seu testemunho, através das práticas na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, estamos encerrando aqui essa quarta aula. Amém? Nós daremos início à nossa quinta aula, trazendo o assunto, o que o missionário precisa cultivar. Até a nossa próxima aula, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.